E se eu vos dissesse que o tempero dourado da vossa cozinha pode ser mais potente do que alguns comprimidos de farmácia? De certeza que já ouviram dizer que a cúrcuma é benéfica, mas já pararam para pensar como é que esta especiaria amarelo vivo faz os seus milagres? A maioria das pessoas pensa que basta salpicar a comida com ela, mas este é um dos maiores erros. Hoje, não vamos ficar pelos factos banais. Juntos, vamos mergulhar no incrível micromundo do nosso corpo e desvendar o segredo científico da cúrcuma. Vão descobrir como é que ela realmente funciona contra a inflamação, porque é que 99% da sua potência se perde antes de chegar ao alvo, e como podemos corrigir isso. Preparem-se. Depois deste vídeo, vão olhar para o frasco de cúrcuma com olhos completamente diferentes. Já agora, vocês usam cúrcuma? Contem-nos nos comentários como é que o fazem. Antes de entrarmos no laboratório, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. A cúrcuma não é um superalimento da moda, inventado ontem pelos especialistas de marketing. Esta especiaria tem sido o padrão de ouro na medicina ayurvédica e tradicional chinesa durante milênios. Os antigos curandeiros usavam-na para tratar tudo, desde problemas digestivos até a cicatrização de feridas e alívio de dores nas articulações. Eles sentiam a sua força de forma intuitiva. Mas o que é que eles realmente sentiam? No centro da nossa investigação não está a cúrcuma, enquanto raiz, mas sim o seu principal protagonista, o seu agente secreto, uma substância chamada curcumina. É este polifenol que confere à cúrcuma a sua cor brilhante e, mais importante ainda, grande parte das suas incríveis propriedades medicinais. Lembrem-se deste nome, curcumina, porque é exatamente ela que vai lutar na linha da frente na nossa história de hoje sobre a batalha contra a inflamação. O nosso principal inimigo, na verdade, é a inflamação. Mas o que é ela exatamente? Muitas pessoas imaginam que é algo totalmente negativo, mas não é bem assim. Imagine que você cortou o dedo. O corpo dispara imediatamente o alarme. Ele envia uma espécie de equipa de emergência, as células imunitárias, para o local. Surge a vermelhidão, o inchaço, o calor e a dor. Isso é a inflamação aguda. É uma reação boa, uma reação saudável. Ela protege-nos, combate infecções e inicia o processo de cicatrização. O problema surge quando este alarme de incêndio nunca é desligado. Quando o corpo permanece em estado de alerta máximo, mesmo na ausência de uma ameaça real. Isso é o que chamamos de inflamação crônica. É silenciosa, discreta, mas incrivelmente destrutiva. Ela arde lentamente, durante anos, como brasas numa fogueira, danificando células, tecidos e órgãos. A ciência moderna aponta a inflamação crônica como a raiz de muitas doenças graves, desde a artrite e doenças cardíacas, até a diabetes, e até mesmo alguns tipos de cancro. E é aqui que o nosso herói entra em ação. Para entender como a curcumina combate este inimigo silencioso, precisamos conhecer o principal vilão a nível celular. O seu nome é NF-κB, ou, para simplificar, apenas NF-κB. Esta não é apenas uma molécula, é o verdadeiro interruptor central da inflamação nas nossas células. Imagine o painel de controlo de uma central nuclear. O NF-κB é o grande botão vermelho que aciona a reação em cadeia. Em condições normais, esta molécula repousa calmamente no citoplasma da célula. Mas quando recebe um sinal de perigo, seja uma lesão, uma infecção ou estresse, o NF-κB é ativado. Ele migra para o núcleo celular, onde reside o nosso ADN, e liga os genes responsáveis pela produção de moléculas inflamatórias, como as citocinas. Essencialmente, ele dá a ordem: comece a inflamação. Na inflamação crônica, este interruptor está permanentemente na posição ligado, e a fábrica de produção de inflamação trabalha sem parar. Então, como podemos parar este maestro do caos? É aqui que a curcumina revela a sua magia. Ela não age como uma força bruta, daquelas que tenta destruir tudo à sua frente.
Pelo contrário, ela atua como uma diplomata astuta e inteligente. A curcumina penetra na célula e, em vez de atacar o próprio interruptor, o NF-κB, impede que ele chegue ao seu centro de comando. Imagine que o NF-κB é um general apressado que se dirige ao quartel-general para dar a ordem de ataque. A curcumina, por sua vez, é a barreira invisível que impede este general de entrar pela porta do quartel-general, ou seja, o núcleo da célula. Ela bloqueia as vias que ativam o NF-κB. Como resultado, o interruptor principal não consegue chegar ao DNA para carregar nos botões certos. A ordem para iniciar a tempestade inflamatória pura e simplesmente nunca é dada. Este é um mecanismo de uma elegância inacreditável. Ao contrário de muitos medicamentos que atuam de forma mais direta e linear, a curcumina trabalha num nível fundamental, prevenindo a própria ativação da cascata inflamatória. Ela não se limita a apagar o fogo, ela evita que ele se acenda. À primeira vista, parece que a solução está aqui. É só comer mais açafrão da terra, ou curcuma, e tudo se resolve. Mas é aqui que nos deparamos com o principal obstáculo, aquele sobre o qual muitos artigos de saúde não falam: a questão da biodisponibilidade. O nome pode soar complicado, mas a ideia é simples. O nosso corpo tem grande dificuldade em absorver a curcumina. Quando você consome uma colher de curcuma, grande parte do ingrediente ativo passa em trânsito pelo sistema digestivo, quase sem ser absorvida pela corrente sanguínea. O nosso fígado e as paredes intestinais são muito eficientes em metabolizá-la e expulsá-la do organismo. Imagine o seguinte: você envia um exército de 100.000 soldados, mas apenas algumas centenas chegam ao campo de batalha. O resto simplesmente se perde pelo caminho. É por isso que adicionar simplesmente açafrão da terra à sua comida, embora seja benéfico em geral, não oferece o potente efeito terapêutico mencionado nos estudos. Você pode consumir uma quantidade enorme desta especiaria, mas o nível de curcumina no seu sangue permanecerá insignificante. Este é o maior mito que precisamos desmistificar. O consumo simples de curcuma não é suficiente para desbloquear o seu verdadeiro potencial. Felizmente, o nosso herói tem um fiel aliado que resolve este problema, e este aliado, muito provavelmente, já o tem na sua cozinha. Estamos a falar da pimenta preta comum, ou, mais precisamente, da sua substância ativa, a piperina. A piperina é a verdadeira chave que abre as portas do nosso organismo para a curcumina. E como é que ela atua? A piperina inibe, ou seja, ela abranda o trabalho daquelas enzimas no fígado que estão tão empenhadas em decompor e expulsar a curcumina. É como se a piperina distraísse temporariamente os guardas, enquanto a curcumina desliza para dentro. Os estudos demonstraram resultados simplesmente surpreendentes. Adicionar apenas uma pitada de pimenta preta pode aumentar a biodisponibilidade da curcumina em até 2000%. Sim, ouviu bem, 20 vezes mais. Isto transforma um exército de algumas centenas de soldados que atingem o objetivo num verdadeiro exército de milhares. É precisamente por isso que, em muitas receitas tradicionais, como na cozinha indiana, a curcuma é quase sempre utilizada em conjunto com a pimenta preta. Os antigos sábios podiam não conhecer a bioquímica, mas sabiam exatamente o que estavam a fazer. No entanto, a curcumina é um agente de combate multifacetado. Ela não se apoia apenas numa única tática. Além de bloquear o principal interruptor da inflamação, ela também visa outras vias inflamatórias. Por exemplo, as enzimas chamadas COX-2. Se este nome lhe parece familiar, a sua memória está correta. Muitos medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, ou AINES, populares, como o ibuprofeno ou a aspirina, funcionam precisamente ao bloquear estas enzimas. As enzimas COX-2 produzem substâncias, chamadas prostaglandinas, que causam dor e inchaço. A curcumina, por sua vez,
Também consegue suprimir a atividade da COX-2, mas falo de forma mais suave e seletiva do que os medicamentos sintéticos. Isso significa que ela pode ajudar a reduzir a dor e a inflamação, com um risco potencialmente menor de efeitos secundários gástricos, frequentemente associados ao uso prolongado de analgésicos de farmácia. Desta forma, a curcumina atua como um análogo natural destes medicamentos, oferecendo uma abordagem multifacetada para o alívio do desconforto. A inflamação e o estresse oxidativo são uma dupla inseparável, dois amigos que andam sempre de mãos dadas. Alimentam-se e reforçam-se mutuamente num ciclo vicioso que destrói as nossas células. O estresse oxidativo pode ser comparado à ferrugem que ataca o nosso corpo. É provocado por moléculas instáveis, chamadas radicais livres. Estes são como pequenos ladrões que circulam no organismo, roubando eletrões às células saudáveis e danificando o nosso ADN, as proteínas e as membranas celulares. E é aqui que a curcumina revela mais uma das suas superpotências. É um potentíssimo antioxidante. Em primeiro lugar, graças à sua estrutura química, consegue neutralizar diretamente estes ladrões, cedendo-lhes o seu próprio eletrão e transformando-os em moléculas inofensivas. É como se absorvesse o impacto, protegendo as nossas células. Só por si, este mecanismo já é incrivelmente valioso, mas a curcumina não se fica por aqui. Ela age de forma ainda mais inteligente. Em vez de apenas combater os radicais livres isoladamente, a curcumina assume o papel de um general astuto. Ela treina e potencializa o próprio exército de defesa do nosso organismo. O nosso corpo possui um sistema de defesa antioxidante inato. Trata-se de um conjunto de enzimas, como a superóxido dismutase ou a glutationa peroxidase. A função delas é patrulhar constantemente o organismo e neutralizar os radicais livres. É aqui que a curcumina entra. Ela estimula ativamente a produção e a ação dessas enzimas. É como se ela acionasse o modo de potência máxima para o nosso sistema de defesa interno. Esta é uma estratégia muito mais eficaz do que apenas agir de forma isolada. Ela não nos dá apenas o peixe, ela entrega a cana e ensina a pescar. Desta forma, a curcumina oferece uma dupla proteção contra o estresse oxidativo. Ela própria combate o inimigo, ao mesmo tempo que torna as nossas defesas naturais muito mais robustas. Trata-se de uma abordagem completa e integrada para proteger as nossas células contra danos. E agora, vamos focar no cérebro. Sim, o efeito anti-inflamatório da curcumina alcança o nosso órgão mais vital. No cérebro, existe uma substância crucial chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, ou pela sigla BDNF. Ele é uma espécie de fertilizante para os nossos neurônios. Ajuda-os a crescer, a sobreviver e a formar novas conexões, algo que é absolutamente crítico para a aprendizagem e a memória. Os cientistas descobriram que, em muitas doenças cerebrais, incluindo depressão e Alzheimer, os níveis deste fertilizante estão significativamente reduzidos. A inflamação crônica no cérebro é, na verdade, um dos principais fatores que contribuem para essa redução. E o que é que a curcumina faz? Estudos indicam que ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica, essa muralha protetora do nosso cérebro, e aumentar os níveis de BDNF. Isto pode explicar por que é que algumas pesquisas associam o consumo regular de curcuma a uma melhoria nas funções cognitivas e a uma redução no risco de doenças cerebrais relacionadas com a idade. A curcumina não se limita a apagar o incêndio da inflamação, mas também ajuda a restaurar e a fortalecer as redes neuronais. Uma das áreas de aplicação da curcumina mais estudadas é, sem dúvida, a saúde das articulações. Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de artrite, que é essencialmente uma doença inflamatória. Seja a osteoartrite, ligada ao desgaste da cartilagem, ou a artrite reumatoide, uma doença autoimune, a base do problema é sempre a inflamação, que provoca dor, rigidez e a degeneração articular.
É aqui que os estudos clínicos trazem resultados altamente promissores. Vários trabalhos demonstraram que a toma do extrato de curcumina pode reduzir significativamente as sensações de dor e melhorar a mobilidade em pacientes com osteoartrite do joelho. Em algumas pesquisas, a sua eficácia foi comparável à do ibuprofeno. No entanto, a curcumina causou consideravelmente menos efeitos secundários ao nível gastrointestinal. Isso torna a curcumina uma alternativa natural atrativa para a gestão prolongada dos sintomas da artrite, permitindo que as pessoas tenham um estilo de vida mais ativo e com menos desconforto. As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de morte a nível mundial e, como já deve imaginar, a inflamação crônica desempenha um papel fundamental no seu desenvolvimento. Mas a curcumina ajuda a proteger o nosso coração de múltiplas formas. Em primeiro lugar, ela melhora a função endotelial. O endotélio é o revestimento interno mais fino dos nossos vasos sanguíneos. A sua saúde é crucial para a regulação da pressão arterial, para prevenir a formação de coágulos e para manter a elasticidade vascular. Estudos demonstraram que a curcumina pode ser tão eficaz na melhoria da função endotelial quanto a prática de exercício físico regular. Em segundo lugar, como já sabemos, ela é um poderoso antioxidante e combate a inflamação, o que, por si só, protege os vasos de danos. Além disso, há evidências de que a curcumina pode ajudar a reduzir o nível de colesterol mau, o LDL, e prevenir a sua oxidação, um passo crucial na formação das placas ateroscleróticas. É uma proteção integral para todo o nosso sistema cardiovascular. Agora, vamos abordar um tema muito delicado, e preciso ser extremamente cauteloso ao fazê-lo. O assunto é o câncer. Devo deixar claro desde já. A cúrcuma não é uma cura para o câncer. No entanto, a ciência tem investigado ativamente o seu potencial nesta área, e os resultados são bastante intrigantes. Sabemos que a inflamação crônica cria um ambiente propício para o crescimento e o desenvolvimento das células cancerosas. Visto que a curcumina é um agente anti-inflamatório poderoso, ela pode ajudar a interromper ou a perturbar esse processo. Estudos laboratoriais e em animais têm demonstrado que a curcumina pode interagir com as células cancerosas a um nível molecular. Ela pode retardar o seu crescimento, prevenir a sua disseminação e até mesmo induzir a sua morte programada, um processo que chamamos de apoptose. Atualmente, está sendo investigada a sua função na prevenção de certos tipos de câncer. Além disso, há pesquisas sobre o seu potencial como tratamento complementar, ajudando a aumentar a eficácia da quimioterapia e a reduzir os seus efeitos colaterais. É uma área extremamente promissora, mas é fundamental ter em mente que ainda estamos no campo da intensa pesquisa científica. É importante esclarecer um ponto crucial. Curcuma e curcumina não são a mesma coisa. Quando falamos da especiaria curcuma, aquela que compra no supermercado, estamos a falar do pó feito da raiz seca da planta. A concentração de curcuminoides, os tais compostos ativos, neste pó é bastante baixa. Normalmente, varia apenas entre 2 a 5%. Isto significa que uma colher de chá de curcuma contém muito pouca curcumina pura. É por isso que, para conseguir o efeito terapêutico que se deseja, é comum usar não apenas a especiaria, mas sim extratos padronizados ou suplementos. Nestes suplementos, a concentração de curcumina é artificialmente elevada, chegando a 95%. Isto permite obter uma dose concentrada da substância ativa numa única cápsula pequena. Portanto, quando ler sobre resultados de estudos impressionantes, lembre-se que, via de regra, foram utilizados extratos altamente concentrados como estes, e não apenas a simples especiaria que usamos na cozinha. Se você decidiu experimentar suplementos de curcumina, como escolher um produto de qualidade entre as centenas de opções nas prateleiras? Aqui estão alguns pontos cruciais que você deve observar. Primeiro, procure no rótulo a indicação.
padronizado para 95% de curcuminoides. Isso assegura que você está consumindo uma alta concentração de princípios ativos. Segundo, como já mencionamos, a biodisponibilidade é fundamental. Por isso, procure suplementos que já incluam piperina, que é o extrato de pimenta preta, em sua composição. Frequentemente, ela é rotulada como bioperine. Este é o método mais simples e comprovado para maximizar a absorção. Terceiro, existem outras tecnologias modernas para otimizar a biodisponibilidade. Por exemplo, a curcumina pode ser combinada com fosfolipídios, a chamada forma fitossomal, ou utilizar tecnologias especiais de micelização. Embora esses suplementos possam ser mais caros, sua eficácia tende a ser significativamente superior. Leia sempre a composição com atenção e escolha um produto de um fabricante confiável, que seja transparente sobre as tecnologias que utiliza. Existe um outro segredo crucial para absorver a curcumina, um truque que remonta a tradições milenares. A curcumina é, na verdade, uma substância lipossolúvel, ou seja, ela dissolve-se muito pouco em água, mas incrivelmente bem em gorduras. Ao consumir a curcumina juntamente com gorduras, ela é absorvida de forma mais eficaz. Entra no sistema linfático, através do intestino, contornando o fígado, o local onde seria rapidamente metabolizada e destruída. Esta é mais uma forma natural de maximizar a sua biodisponibilidade. É precisamente neste princípio que se baseia a famosa receita do leite dourado, Golden Milk. Nesta bebida, misturamos a curcuma com leite, geralmente vegetal, como o de coco ou o de amêndoa, que são ricos em gorduras, e muitas vezes adicionamos ainda uma pequena quantidade de óleo de coco ou outro óleo. Não é apenas uma bebida deliciosa e reconfortante, é uma estratégia bioquimicamente inteligente para garantir a entrega ideal de curcumina ao seu organismo. Assim, sempre que utilizar a curcuma nas suas refeições, certifique-se de que o prato contém gorduras saudáveis, como azeite virgem extra, abacate ou frutos secos. Este é um truque simples que o ajudará a aproveitar ao máximo os benefícios deste maravilhoso tempero. Considerando todos os seus benefícios, será que a curcumina é segura? Para a grande maioria das pessoas, a resposta é sim, absolutamente. A curcuma tem sido usada como alimento há séculos e a sua segurança está bem documentada. Nas doses culinárias habituais, ela não costuma causar problemas. Mesmo quando consumida como suplemento em doses terapêuticas, os efeitos secundários são raros e geralmente leves. O mais comum é sentir algum desconforto gástrico, náuseas ou diarreia, especialmente quando são tomadas doses muito elevadas. No entanto, existem alguns grupos de pessoas que devem ter cautela. A curcumina pode ter um efeito de afinamento no sangue, ou seja, um efeito anticoagulante. Por isso, quem toma medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, deve sempre consultar o seu médico. Além disso, a curcumina pode estimular a produção de bilis, o que significa que se tiver pedras na vesícula biliar, a sua toma não é recomendada. E claro, mulheres grávidas ou a amamentar devem sempre consultar o seu médico ou profissional de saúde antes de tomar qualquer suplemento. Fora estas exceções, a curcumina é considerada um dos nutracêuticos naturais mais seguros disponíveis. Uma das perguntas mais frequentes é, afinal, qual é a dose de curcumina necessária para sentirmos os efeitos? Infelizmente, não existe uma resposta universal. A dose ideal pode variar dependendo do seu estado de saúde, do seu peso e das suas características metabólicas individuais. No entanto, podemos utilizar como referência as dosagens que foram usadas em estudos científicos. Na maioria dos ensaios clínicos que investigaram a ação anti-inflamatória da curcumina, as doses utilizadas variaram entre 500 e 2.000 miligramas de extrato padronizado por dia. Muitas vezes, esta dose era dividida em 2 ou 3 tomas. É fundamental perceber que estamos a falar especificamente do extrato de curcumina,
e não simplesmente do pó de curcuma. Para conseguir essa mesma quantidade de curcumina apenas através da especiaria, teria de a consumir aos punhados, o que é totalmente irrealista. Em primeiro lugar, desaconselho veementemente a automedicação. Antes de iniciar qualquer suplementação, sobretudo em doses mais altas, é obrigatório discutir esta decisão com o seu médico assistente. Só o seu médico poderá ajudá-lo a determinar a dosagem adequada e mais segura para o seu caso específico. Vamos regressar mais uma vez ao mito central e reforçar o que aprendemos. O mito é o seguinte: se eu adicionar curcuma aos meus caris e sopas, estou a receber todos os seus benefícios anti-inflamatórios. Agora já percebe por que é que isto não é totalmente verdade. Sim, é um hábito excelente e muito saudável. Qualquer quantidade de curcuma na sua dieta é fantástica. Ela dá cor e sabor aos alimentos e contém muitos compostos benéficos, para além da curcumina. Mas se o seu objetivo é obter um efeito anti-inflamatório poderoso e terapêutico, comparável ao que é demonstrado nos estudos científicos, então, infelizmente, polvilhar a comida não será o suficiente. A razão é uma barreira tripla: o baixo teor de curcumina na especiaria em si, a sua absorção muito fraca no intestino e o rápido metabolismo no fígado. Sem ajudantes como a piperina ou as gorduras, e sem a dose concentrada fornecida pelos extratos, a maior parte do poder curativo desta especiaria simplesmente será desperdiçada. É como tentar encher uma banheira usando um conta-gotas. É crucial perceber que, seja a curcuma ou qualquer outro suplemento, nada disso é uma pílula mágica. É uma ferramenta poderosa, sim, mas funciona melhor quando está integrada numa estratégia completa. É ingenuidade esperar milagres da curcumina, se, ao mesmo tempo, a sua alimentação é baseada em fast food, se leva um estilo de vida sedentário, dorme mal e vive em estresse constante. Todos estes fatores, por si só, são poderosos promotores da inflamação crônica. A abordagem mais eficaz é, sem dúvida, uma estratégia anti-inflamatória integral. Isso inclui uma dieta rica em vegetais, frutas, gorduras saudáveis e cereais integrais. Inclui também atividade física regular, sono de qualidade e técnicas de gestão de estresse, seja através da meditação, da yoga ou simplesmente de caminhadas na natureza. E é exatamente neste solo fértil que a curcumina se encaixa perfeitamente. Ela atua como o amplificador que ajuda o seu corpo a trabalhar de forma ainda mais eficaz no combate à inflamação. Ela não substitui um estilo de vida saudável, mas sim um complemento de excelência. A ciência não estagna. Os estudos sobre a curcumina estão em constante evolução. Cientistas de todo o mundo estão focados no desafio principal: como entregar esta substância incrível às células-alvo de uma forma ainda mais eficaz. Atualmente, estão a ser desenvolvidos e testados novos sistemas de entrega, ainda mais sofisticados. Por exemplo, a curcumina está a ser encapsulada em lipossomas microscópicos, bolhas de gordura que se fundem facilmente com as membranas celulares. Ou estão a ser criadas nanopartículas de curcumina, tão minúsculas que conseguem penetrar nos tecidos de forma muito mais eficiente. Estas tecnologias do futuro prometem aumentar ainda mais a biodisponibilidade e, consequentemente, o potencial terapêutico do ouro das especiarias. É possível que, dentro de poucos anos, tenhamos acesso a suplementos ou fármacos à base de curcumina que atuarão de forma mais rápida e direcionada. No entanto, já hoje, munidos do conhecimento sobre a piperina, as gorduras e os extratos de qualidade, podemos aproveitar o poder deste medicamento ancestral com a máxima eficácia que a ciência moderna nos proporciona. Portanto, vamos resumir os resultados da nossa investigação. Descobrimos que a curcuma não é apenas um simples tempero, é uma verdadeira farmácia natural, onde o protagonista é o curcumina. O seu superpoder reside na capacidade de atuar a nível fundamental,
desligando o interruptor principal da inflamação crônica nas nossas células, mas também revelamos a sua principal fraqueza, uma biodisponibilidade terrivelmente baixa. E o mais importante, desvendamos os segredos para transformar essa fraqueza numa força. Utilizar o seu fiel amigo, a piperina, presente na pimenta preta, e nunca esquecer as gorduras saudáveis. Afinal, o grande segredo da cúrcuma não está apenas em consumi-la, mas sim em saber como desbloquear o seu potencial incrível. Este é o ponto de viragem que separa o simples consumo de um tempero da sua utilização terapêutica e consciente. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se aprenderam algo de novo e útil, por favor, deixem o vosso gosto, like, e subscrevam o nosso canal para não perderem as próximas análises científicas. E agora, uma pergunta para vocês. Depois de verem este vídeo, a vossa atitude em relação à cúrcuma mudou? E qual foi o facto que vos surpreendeu mais? Partilhem a vossa opinião nos comentários.